Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem. E vamos aqui mais uma videoaula, né? Mais uma proposta de redação sobre o texto dissertativo argumentativo. Lembrando que a estrutura do texto dissertativo argumentativo deve aparecer introdução, desenvolvimento e conclusão. Não podemos esquecer, né, a construção desses parágrafos. A introdução, onde você vai apresentar a sua ideia, vai se posicionar, já contextualizar para começar, para fazer o seu desenvolvimento. O desenvolvimento, essa parte maior, onde você vai argumentar sobre o tema que está sendo proposto para você, né? Usar os tipos de argumentos que vocês já viram, já aprenderam, né? Tanto os tipos de introduções como os tipos de argumentos que serão utilizados, né? Perceba aí o tipo de texto que está sendo proposto para você, né? A tipologia textual não pode esquecer, né, de observar a tipologia textual, a estrutura dessa tipologia e perceber qual é a melhor introdução para o tema que está sendo proposto para você iniciar a sua redação. Que tipo de introdução você vai utilizar para iniciar o seu texto, né? A videoaula anterior foi proposto para vocês um texto sobre o trabalho infantil, né? Veja, tenho passado para vocês as propostas, temas que foram provas do Enem anteriores, né? E para percebermos aqui os tipos de tema que o Enem trabalha, já trabalhou, né, em suas provas, já pediu nas suas provas, já abordou em suas provas, temas de questões ambientais, né? Temos aí o ano de 2001, onde ele abordou o tema, a prova trouxe como tema desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Trouxe esse tipo de tema como tema ambiental, né? 2008, a máquina da chuva da Amazônia, né? São os dois temas ambientais que o Enem trabalhou, né? O Enem trabalha também a questão dos temas de social, de comportamento, né? No ano de 1998, ele trouxe a proposta de viver e aprender. É claro que tem os textos de apoio, né, que foram introduzidos para mostrar o posicionamento de cada autor, né, para que você criasse o seu, né, o candidato criasse o seu posicionamento olhando os demais textos que foram colocados como textos motivacionais, textos de apoio, né? Então, dentre os sócios de comportamento, né, social comportamental, aparecem o viver e aprender, cidadania e participação social, o poder da transformação da leitura, um tema que já foi abordado, né? Já foi dado para vocês como exercício para produzir, né? O desafio de conviver com as diferenças, qual é feito entre nós e eles, são todos corruptos, ou seja, eu também preciso, na hora de que eu for produzir o meu texto, perceber, né, que tipo de tema eles estão abordando. Eu preciso ter essa noção de questões ambientais, político-social, comportamental, né, que envolve o comportamento social. Então, que tipo de tema, né, está sendo proposto, né? Então, esses temas são temas que o Enem traz, né? Viver em rede no século XXI, dentre outros temas, né? Não vou ler todos, senão demora aqui. Então, são temas
social comportamental, né? Ambiental, já falei, e social comportamental, né? Social de comportamento. E também a questão dos políticos sociais, né? Alguns temas, dentre eles, eu trabalhei com vocês, né? Passei para vocês fazerem o tema de 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Foi passado para que vocês produzissem tema este que nós debatemos na última aula online. O trabalho infantil na sociedade brasileira, causas e consequências, quais são os motivos, não que se justifique os motivos, mas quais são os motivos que levam uma criança a estar inserido trabalhando, de maneira informal, no mercado de trabalho, ou que os pais levam os filhos a trabalharem, quais são as consequências, por que eles deixam de aproveitar, quando são inseridos no mercado de trabalho, quais são as perdas em relação, quais são os prejuízos em relação a essas crianças. Então todos esses pontos foram sinalizados, esses questionamentos, para que se possa desenvolver esse tema. E próximo a esse tema, trouxe para vocês como direitos da criança e do adolescente, o tema 2002 do Enem, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Como enfrentar esse desafio nacional? Mais um tema político-social, E trazendo para vocês, para que vocês produzam um texto dissertativo, argumentativo sobre esse tema. O que eu preciso saber? Eu preciso fazer perguntas, Veja, esse tema foi dado, foi cobrado na prova de 2002. Veja que aparece um tema falando sobre o trabalho infantil na sociedade brasileira em 2005. Temas que podem conversar, temas que podem haver intertextualidade na produção de texto, porque o trabalho infantil, e o direito da criança e do adolescente pode ser abordado alguns aspectos comuns aí, O trabalho infantil fere o direito da criança e do adolescente. Não é isso? Então, foram temas que se aproximaram um do outro. A questão do raciocínio, para desenvolver a produção do texto, os argumentos, eu poderia citar do trabalho infantil e falar do direito, da criança e do adolescente em relação ao trabalho infantil. Então eu preciso conhecer como é que eu vou produzir esse texto então. Como é que eu vou abordar esse tema, direitos da criança e do adolescente? Então, o que eu preciso saber? Primeiro, eu entendi a proposta, Li, entendi bem a proposta. E agora eu vou fazer perguntas. Faça um esquema de redação, eu sempre falo isso. Faça perguntas sobre o tema. E conforme você vai obtendo respostas, de acordo com as perguntas que você faz o tema, sobre o tema, você vai sinalizando, você vai anotando, para formar um esquema de redação. Esse conteúdo que você vai anotando vai te dar o norte para produzir o seu texto, vai te dar o norte para apontar as causas e as consequências, principalmente as consequências de não respeitar o direito da criança e do adolescente
é importante perguntar quais são os direitos da criança e do adolescente que são respaldados pela lei, né? Quais são os direitos da criança e do adolescente, e relacionar esses direitos. Quais são os direitos que são feridos, quais são os prejuízos a essa criança quando esses direitos não são respeitados, a criança e o adolescente. Quais são os prejuízos, causas, consequências. Aí sim você já fez a sua introdução, já se posicionou em relação a esse tema, né? Quem lê a sua produção textual, o seu texto, já vai perceber que se trata de uma questão que envolve crianças e adolescentes e os seus direitos, né? E logo após você vai trabalhar o seu posicionamento em relação a essa ideia, a defesa da sua ideia em relação aos direitos das crianças e adolescentes, né? Como o próprio tema traz, como enfrentar esse desafio nacional? Por que os direitos da criança e do adolescente se tornam um desafio nacional? Porque há muitas crianças na rua trabalhando, né? Olha aí a temática anterior, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Será que os direitos não são respeitados? Por que não são respeitados? O que deve-se fazer para ser respeitados? Então eu vou trabalhar em cima dessa proposta, né? Em cima da ideia que eu quero defender, mas primeiro faça perguntas, obtenha respostas sobre esse tema, para que você consiga ter conteúdo para trabalhar a sua redação. Que abra o leque para que você possa trabalhar a sua redação e que você possa argumentar, né? Argumentar por exemplos, argumentar através de citações, argumentar através de citações de alguém, um argumento de autoridade que vai falar sobre o assunto, né? Então, várias maneiras que você tem de trabalhar o seu texto em cima desse tema, né? As maneiras de argumentar. Se envolve alguns pensamentos sociológicos, filosóficos, que você queira citar também, né? Para fazer uma intertextualização, também vale, né? Para sair da questão do senso comum. Também é importante conhecer, né? Algumas citações, né? Que envolvem esse tema. Então, cabe entendermos a proposta, nos posicionarmos, nos argumentar de maneira concisa, né? Sem ser superficial, e no final, né, trazer aí sugestões ou soluções, né? Na conclusão, né? Você vai trazer de volta, né? Vai lembrar lá na sua conclusão, vai trabalhar aquilo que você argumentou, mas agora fechando com soluções ou sugestões para o que foi abordado, né? O que foi defendido durante a sua produção textual. Então fica essa proposta de redação para vocês